Amém. Os amados podem se assentar. Amados, eu quero aqui dar novamente dois reforços a respeito do que você já ouviu hoje à noite. O primeiro é a respeito daquilo que você ouviu do PIB News, falando e lembrando a cada um de nós. Eu relatei pela manhã que tem semana aqui na igreja, especialmente depois de tudo isso que nós passamos, né? O número de pessoas que vêm pedir auxílio da igreja em alimento, muitas vezes, maior parte é referente a alimento, né? Pedindo uma cesta básica. E eu disse de manhã que a igreja só pode ajudar se você ajudar a igreja a ajudar alguém. Se você não ajuda a igreja não tem como ajudar alguém. Então não esqueça, tá? Seja na doce, ou seja durante a semana, né, que você for fazer a sua compra, compre alguma coisinha a mais e deixe aqui na igreja para que a igreja possa abençoar alguém. E também eu falei sobre a questão da mentoria. Nós vamos meditar hoje, agora, na palavra de Deus, e nós vamos perceber que não só eu, mas o próprio Jesus, ele teve momento na vida dele que ele precisou de uma companhia especial ao seu lado. Já no final de semana passado, nós estivemos aqui, né? E eu sei que para as famílias envolvidas em tudo que aconteceu no final da semana, como foi importante ter aqui a presença dos amigos, né? Para animar, para confortar, né, para estar aqui presente, dando o ombro amigo. Então, amados, quando nós pensamos em ter esse trabalho chamado mentoria de mulheres na terça e mentoria de homens na quarta, é porque nós sabemos que eu e você precisamos de amigo. Nós não somos autossuficientes. Eu posso ser muito hábil em uma área, mas eu preciso do Alessandro, porque ele é hábil naquilo que eu não sou hábil. E eu posso abençoar Alessandro de um jeito, ele pode me abençoar de outro jeito. Então, quando nós pensamos na mentoria, é esse momento, na terça para as mulheres, né, onde você conversa, você vai ouvir, mas você vai ter a oportunidade de conversar, falar de você mesma, para um grupo de pessoas, que depois de ouvir você, vai orar com você, e você vai orar por essas pessoas, e elas vão orar juntas. E aí na quarta também com os homens, né? Os homens têm mais dificuldade de falar, né? Nós, para arrancar uma frase completa dos homens, é um desafio, né? Porque o homem só é tá, sim, não, né? Difícil de formular uma frase inteira, mas é o momento, amado, da gente conversar, de você, jovem, adolescente, ouvir pessoas mais adultas do que você, que de repente você está vivendo uma inquietação hoje, mas que eu, talvez um dia já passei, e aí eu posso falar para você como é que eu resolvi isso, né? Como que eu superei isso. Então, esse momento de mentoria, amados, é um momento onde nós nos reunimos para estar aqui compartilhando, ouvindo, falando, orando, fortalecendo a minha e a sua fé. Então fica aí o desafio. Tá? Agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. E nós vamos ler a partir do verso de número 13. Tá? Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13 ao verso de número 35. Tá? Lucas capítulo 24, verso 13 ao verso de número 35.
Nós estamos acostumados aqui com o nosso retorno aqui, né? Hoje estamos sem ele, tá? Mas você pode acompanhar, tá? Aí a leitura exposta. Eu vou ler aqui junto para que a gente fale a mesma língua, né? Eu sei que aqui já tem alguns irmãos que foram habilitados para falar línguas estranhas nesse final de semana, né? Mas vamos aqui todo mundo junto. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram-o à condenação, à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse todas estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia passar para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora
levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Até ao verso de número 35, como eu falei, né? Jesus, ele fez uma declaração um dia: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Mas quando nós olhamos na palavra, essa declaração de Jesus está lá no Evangelho de João. Por ocasião, Jesus fala essa palavra por ocasião da morte de Lázaro. E lá estava na casa de Maria, Marta, e um grupo de discípulos judeus chorando por causa do luto daquelas duas irmãs. E Jesus, então, naquele ambiente de luto, ele faz essa declaração: eu sou a ressurreição. Mas quando nós olhamos para a mesma palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, verso de número 27, havia um grupo de judeus, conhecido como saduceus, parte da elite que constituía o sinédrio, o corpo de doutores da lei. E para os saduceus, eles tinham uma convicção: não existe ressurreição. Não existe ressurreição. Então, amado, na vida nós sempre teremos muitas vozes que vão estar falando nos nossos ouvidos. Estão falando diariamente. Uma parte diz alguma coisa, outra parte diz outra coisa. E aí está diante de mim, de você, a quem nós vamos dar ouvido. A quem você ouvirá. Jesus declara no ambiente de luto: eu sou a ressurreição. Mas havia também aquele grupo de pessoas que exercia uma influência muito grande sobre eles, dizia que ressurreição não existe. Duas vozes falando no ouvido daquelas pessoas. Muitas vezes, amado, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós lemos o que está escrito na palavra, mas muitas vezes, ao mesmo tempo que você ouve o que está escrito na palavra, há vozes dizendo coisas contrárias nos seus ouvidos. Há momentos que você está ouvindo a voz de Deus falando com você, mostrando para você, mas há vozes contrárias também ali no seu ouvido, tentando desdizer o que o Senhor diz. E está então diante de mim e de você a escolha, a decisão. Qual voz você vai dar ouvido? Diariamente você ouve do seu pai, da sua mãe, alguma coisa na sua casa. Mas você também está ouvindo vozes que dizem não ser bem assim. Não é dessa maneira. E aí você tem que decidir quem você vai dar ouvido. Vai dar ouvido ao Senhor e à sua palavra,
Ou vai ficar ouvindo outras vozes que estão por aí gritando no seu ouvido? Nós temos falado, amados irmãos, durante esse ano de 2022, da necessidade de termos uma vida profunda em Deus e na sua palavra. Porque nós sabemos, amado, que diariamente você é atacado. Vozes que dizem uma coisa para você. Você vem à igreja e tem uma voz falando com você, você está ouvindo a palavra do Senhor, ministrada pela pregação, pelo louvor. Mas aí na segunda, no trabalho, na escola, vizinho, parente, amigo, vão estar dizendo outras coisas a você, e você fica dividido muitas vezes, não sabendo a quem você deve dar ouvido, a quem você deve ouvir. E por isso a necessidade de termos uma vida profunda no Senhor. Eu quero mostrar para você, com base na palavra de Deus, situações que são adversas e que caminham de maneira paralela na vida daqueles homens e também na minha vida e também na sua vida. Por exemplo, meu amado irmão, Jesus em Lucas capítulo 22, verso de número 15, o Senhor, Ele diz: tenho desejado comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus, então, quando Ele estava falando, Ele estava manifestando um desejo, uma vontade, uma necessidade de trazer essas pessoas que Ele amava, que tinham um significado muito importante na vida dele, para estar com Ele nesse momento de tristeza, de angústia, para estar com Ele junto desse momento tão terrível que Ele ia enfrentar, que era a realidade da cruz. E Ele, é claro, dizendo: eu desejo estar com você, porque eu sei daqui a pouco o grande sofrimento que virá sobre mim. Ele sabia, esse mundo, amado, é instável, esse mundo é inseguro, e nós precisamos de amigos. E nós sabemos, amado, que dentro dessa relação de amigos que eu e você precisamos, nós sabemos que precisamos de um amigo que é mais chegado do que um irmão, que é o Senhor, que prometeu nunca vai nos deixar, que nunca estaríamos sozinhos. Ele estava ali, Jesus, Ele mesmo sendo Filho de Deus, Ele mesmo sendo o próprio Deus, manifestou essa necessidade. E muitas vezes, amado, nós só manifestamos e reconhecemos a nossa necessidade de buscar boas amizades quando as coisas estão mal na nossa vida. Quando as coisas estão mal na nossa vida, aí a gente quer buscar amigo, mas a gente não constrói amigo. A gente não constrói relacionamento. Você não constrói relacionamento que na hora H, que no momento de quando a coisa ficar brava para o seu lado, você vai dizer: eu tenho um grupo de amigos que vai estar do meu lado quando a tristeza, a angústia, a morte bater sobre a minha casa, sobre a minha família. Hoje as pessoas preferem viver solitárias. Cada um cuida de si. Eu não gosto de compartilhar, eu não gosto de dividir, eu não gosto de falar. Amado, abra os seus olhos, o próprio Cristo, em um momento grave na vida dele,
Eu tenho certeza que aqueles amigos foram muito importantes na vida dele. Foram muito importantes na vida dele. Mas veja bem, amado, eu disse uma coisa contraditória à outra. Naquele mesmo instante que Jesus, ele fala da necessidade de ter aqueles amigos ao seu lado, nesse momento tenebroso, difícil, que ele ia enfrentar, a Bíblia diz que os discípulos, é só você acompanhar na palavra, Lucas capítulo 22, 15, o versículo que eu li. Agora lendo Lucas capítulo 22, verso de número 24. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava fazendo esse apelo para essas pessoas estarem junto com ele, eles estavam discutindo a distribuição de cargo no grupo apostólico. É muito falar, meu Deus, como é possível? Nesse momento a pessoa está discutindo essas coisas. Mas você, não sei se você já participou, e se já participou não precisa denunciar aqui ninguém. Muitas vezes, amado, eu já presenciei alguns momentos que a gente é chamado para fazer uma oração, para acompanhar alguém, uma família na hora do luto, e de repente você vê no próprio velório as pessoas já discutindo quem vai ficar com a vaca, quem vai ficar com o cachorro, quem vai ficar com a, quem vai ficar com isso, quem vai ficar aquilo. A gente fica impressionado, meu Deus, que tanta falta de sensibilidade. Assim estavam agindo os discípulos. Jesus falando da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, eles estavam preocupados. E agora? Jesus era o líder do pequeno grupo. Agora o líder do pequeno grupo morreu. Morreu também o tesoureiro. E agora? Quem vai ser líder do nosso grupo? E agora quem vai ser o tesoureiro? Eles estavam discutindo isso, revelando quão rasos eles ainda eram a respeito das coisas de Deus. E a gente fica impressionado, meu Deus, como pode discutir esse assunto agora? Estão falando aí, um grupo chorando, pranteando a morte, e outro grupo já preocupado com quem vai ficar, como que vai fazer, como é que vai distribuir, e como vai, e aquela disputa por coisas. Assim estavam os discípulos. Jesus chorando, angustiado, preocupado, e eles preocupados com distribuição de cargo. Quem vai ser isso, quem vai ser aquilo? Porque eles queriam ser grandes e importantes, não conforme o entendimento da palavra, mas conforme o entendimento deles próprios. Outro texto, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, em Lucas capítulo 22, verso de número 21, havia falado, o traidor está conosco sentado na mesa. Ele faz algumas declarações a respeito do traidor, mas ele não revela o nome. Agora pensa bem, meu amado, imagina se Jesus revelasse o nome. Aquela ceia do Senhor ia terminar num verdadeiro quebra-pau. Eu não consigo imaginar qual seria a reação de Pedro, João ou Tiago naquele momento. Qual seria a reação deles? Porque eu me preocupo em fazer essa observação, porque em Lucas 22, verso de número 50, quando então veio o grupo de soldados do sumo sacerdote, servo do sumo sacerdote, para prender a Jesus,
Um deles arranca a espada e corta a orelha daquele soldado. Mas, na verdade, Pedro não queria cortar a orelha. Pedro queria cortar o pescoço. Agora, imagina Jesus ali sentado na mesa, celebrando a ceia do Senhor e declarando: o traidor está junto conosco, o traidor está no meio de nós. Qual seria a reação deles em relação à pessoa de Judas Iscariote? Aquela ceia do Senhor não ia terminar bem. Conhecendo os discípulos como a gente conhece, conforme relata a palavra do Senhor. Eles ainda estavam rasos demais para entender. Eles ainda estavam rasos demais para compreender, porque a mente deles era humana demais, era carnal demais, era ligado a esse mundo demais. Porque enquanto Jesus falava de dor, de sofrimento e morte, eles estavam preocupados com posição social. Quando Jesus fala que o traidor está sentado conosco à mesa, quem sabe nós iríamos também levantar e dizer: exclui esse incircunciso, porque não é digno de estar entre nós. A fé rasa desses homens continua a nos dizer também a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, verso de número 33. Jesus falando então da crucificação. Então a Bíblia diz que Pedro, ali em Lucas capítulo 22, verso de número 33, Pedro faz uma declaração: estou pronto, Jesus, se for preciso, por causa do Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão. E não somente ir para a prisão, mas em dar a minha própria vida pelo Senhor. O Senhor Jesus, certamente olhando para Pedro e pensando: meu filho, você não está entendendo. Você ainda não compreendeu. A sua dimensão é muito rasa. Mas ele não fez nenhuma palavra de exortação para Pedro. Jesus apenas declara para Pedro: Pedro, eu já orei. Antes, porém, a Bíblia diz então que o Senhor Jesus diz para Pedro, o Senhor diz para Pedro: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces. Ou seja, Jesus estava dizendo: Pedro, eu conheço o seu coração, eu conheço suas limitações, eu conheço quão frágil é a sua fé, eu sei com quem estou lidando. Eu não estou decepcionado com você, não estou decepcionado com Judas Iscariote, não estou decepcionado com nada e com ninguém, porque você vai entender. Eu vou mostrar para você porque ele podia dizer isso tranquilamente. Mas Pedro dizia: estou pronto. Muitas vezes, amado, eu e você também declaramos para Jesus: estou pronto. Mas quando a gente declara que está pronto, é porque a gente está bem, está gordo, desculpa a expressão, né? Está sadio, vamos melhorar a expressão, né? Você está sadio, você está comendo pelo menos 3 vezes durante o dia, né? Ainda tem um saldinho lá no banco, né, Kézia? Ainda tem lá uns corinhos de rato lá no banco, né? Então, sua família está bem, ninguém está doente, graças a Deus.
Aí a gente fala, estou pronto. Mas basta o dia mau chegar na nossa casa, a gente já duvida do amor de Deus, a gente já duvida do cuidado de Deus, a gente já duvida que Deus não me ama, a gente já duvida e não dá mais vontade de ler a Bíblia, não dá mais vontade de orar, não dá mais vontade de ir à igreja, não dá mais vontade de dizimar, não dá mais vontade de ofertar. Pedro estava dizendo, estou pronto. Mas na verdade Pedro não estava pronto. Pedro, você diz que está pronto. Esta noite mesmo você vai me negar, não é só uma vez, mas você vai me negar 3 vezes que você me conhece. Aí continua a palavra do Senhor a nos dizer, nesse mesmo texto de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 30, o Senhor, Ele havia dito para os judeus, de maneira mais específica para os discípulos, Ele havia feito uma promessa, antes deles ficarem reivindicando cargo e posição social, o Senhor já havia falado a eles, mas talvez eles não prestaram atenção. Muitas vezes, amado, quantas vezes o Senhor está nos falando, mas muitas vezes a gente não presta atenção. A gente não para dar a devida importância para aqueles mesmos homens que estavam discutindo cargos e posições. O Senhor já tinha feito uma promessa, que um dia eles se assentariam sobre o trono de Israel para julgar as 12 tribos de Israel. Em outras palavras, eles estavam pensando numa posição social, de liderança, de destaque, num grupo de 12 pessoas, quando o Senhor já havia prometido para eles, que eles iam sentar junto com Jesus, e não ia ser líder sobre 12 pessoas, mas iam sentar com ele, para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe o que isso significa? Para mim e para você, é que Deus está sempre nos falando, o propósito que eu tenho para a sua vida é muito maior do que você mesmo pensa. Mas você ainda não compreendeu, porque a sua mente ainda está voltada puramente para as coisas desse reino, para as coisas dessa terra. Por isso que quando você ouve as coisas espirituais, você não consegue entender. Eles estavam preocupados, amado, com liderança sobre 12 pessoas. Jesus fala, olha, o que eu tenho é muito maior. Vocês vão sentar sobre 12 tribos de Israel para julgar o que Deus tem para mim e para você. É muito maior do que você pode imaginar. Do que a nossa mente limitada e humana pode imaginar. Mas eu preciso escolher a quem eu vou estar dando ouvido na minha vida. Porque não vai faltar vozes para te falar um monte de coisa. E você precisa saber o que está escrito na palavra ao teu respeito. O que Deus tem falado ao teu respeito. Você precisa conhecer e estar bem firmado, senão você pode balançar e cair. A palavra do Senhor também diz que naquele momento, quando eles estavam preocupados e olhando, nós pensávamos que era ele que ia remir o reino de Israel.
ou seja, restaurar o reino de Israel. Colocar o reino de Israel numa posição de honra, de destaque. Mas eles pensavam na terra, eles pensavam no terreno, eles pensavam no físico. Quando em Lucas também nos diz a palavra do Senhor, de uma maneira figurada, quando aquele servo, aquele homem, prepara a mesa, e em Lucas capítulo 14, verso de número 17, a Bíblia diz: venham, porque tudo está preparado. Então, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão frustrados? Porque a gente esperava que ele via restaurar o reino de Israel. Meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Você quer carro, prosperidade e bênção aqui? Você vai subir para o céu ou não e não vai levar nada. Mal vai levar um par de roupa. E nada mais. Mas a nossa compreensão é tão limitada. Eles estavam preocupados. Jesus disse: olha, tudo está preparado, nada mudou. Deus continua sendo Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por que vocês estão preocupados? Tristes, desiludidos, sem esperança? Continua a nos mostrar também a palavra do Senhor. Quando Jesus declara que o traidor estava sentado com eles na mesa, e eles poderiam ali aprontar a maior confusão por causa do traidor, se soubesse que era Judas Iscariotes. E eles pensavam, veja bem, meu amado, veja bem, minha amada, eles pensavam que Jesus foi vítima do sinédrio, dos judeus, de Judas Iscariotes. Muitas vezes, amado, porque eu e você não compreendemos as coisas como deveríamos compreender, a gente fica procurando um culpado para as tragédias da nossa vida. Fulano é culpado da minha vida estar assim. Aquelas pessoas podiam dizer: Jesus teve que morrer na cruz porque Judas nos traiu. Não, amado. O Senhor Jesus, ele já havia declarado: o Filho do Homem, na verdade, vai segundo tudo o que está determinado. Eu não sou vítima do sistema, eu não sou vítima de alguém que me traiu, que me machucou, que me desiludiu. Não, eu não sou vítima, porque a minha vida está na mão de Deus. E nada do que Deus tem preparado para mim vai mudar, porque eu fui traído, porque eu fui machucado, porque eu fui desiludido. Nada vai mudar, amado. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Jesus disse: olha, tudo vai acontecer porque já foi determinado por Deus. Fiquem tranquilos. Aí a palavra do Senhor também nos mostra, quando Pedro, ele declara, dizendo: estou pronto. A Bíblia diz que o Senhor agora complementa para Pedro, dizendo: eu já orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, amado, Jesus, ele entendeu a limitação de Pedro, porque agora estava diante de Jesus o verdadeiro Pedro,
fraco, duvidoso, inseguro, medroso, violento, briguento. Agora estava diante do Senhor aquele homem na sua mais pura essência e realidade. Estava ali agora sem máscara, porque ele declarou que estava pronto, mas bastou a pressão chegar, bastou o problema aparecer. Pedro nega a Jesus. Cadê a valentia de Pedro? Cadê a coragem de Pedro? Era tudo humana, era tudo carnal. Agora esse homem tem um verdadeiro encontro consigo mesmo. E dizer: Senhor, esse homem sou eu. Esse homem sou eu, fraco, medroso, covarde. E Jesus olha para aquele homem e diz: Pedro, não se preocupe, eu te conheço, eu sei quem você é, você não me desiludiu, eu não estou desiludido com você, Pedro, eu já orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Deus nos conhece, amado. O que nós precisamos é nos derramar diante de Deus e confessar a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro eu. Porque a palavra do Senhor diz, meu amado, que ao contrito e quebrantado de coração, o Senhor não desprezará. Ele não deu um sermão de exortação a Pedro, mas ele amou a Pedro até o fim. E Jesus diz: olha, eu já orei por ti, Pedro, para que você não venha desfalecer. E aí ele acrescenta: quando você verdadeiramente se converter, então fortalece os teus irmãos. Apesar de você ser tão fraco, tão frágil, mas eu amo você, Pedro, como você é. E eu sei que você ainda vai ser uma grande bênção. E você vai ainda fortalecer, através da sua vida, muitas pessoas serão fortalecidas através da sua vida. Através da sua experiência. Pessoas serão abençoadas. E Pedro, nós temos aí pelo menos 2 livros na Bíblia escritos por Pedro, 1º e 2º Pedro. E nós somos abençoados, fortalecidos, animados, encorajados na fé, quando vamos então à palavra do Senhor. E aí cumpre o que o Senhor diz. Depois de converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Muitas vezes, amado, o que nós precisamos é converter ao Senhor, verdadeiramente de todo o coração. Não converter pela metade, não converter somente aos domingos, não converter só de vez em quando, porque dessa maneira você não vai a lugar nenhum. Pedro só pôde ali tomar um novo início na sua vida, porque ele foi autêntico, porque ele foi verdadeiro. A Bíblia, quando nós olhamos para o texto da palavra, que nós lemos em Lucas, a experiência desses 2 discípulos, eles estavam desanimados e sem motivação. Muitas vezes, amado, na vida, nós vamos nos encontrar nessa situação, muitas vezes, desanimados, desmotivados, desiludidos, sem esperança, sem expectativa. Mas é nesse momento, meu amado, que Jesus vem e nos toma pela sua mão e nos dá força para continuar. Quando nós nos derramamos de todo o coração na presença dEle, quando nós choramos e reconhecemos nossa limitação, que quão pequenos nós somos, quão frágeis nós somos, Ele vem e nos carrega, Ele vem e nos toma no seu colo e nos dá força para continuar. Estes discípulos estavam desanimados, estavam frustrados, estavam sem motivação, eles estavam, a Bíblia diz, verso 13, os olhos de Lucas 24, ao verso de número 17, a Bíblia diz que os olhos deles estavam
impedidos de o reconhecer. Muitas vezes, amado, na nossa vida com Deus, parece que a gente vai olhar para Deus e não vai reconhecer a Deus. A gente não vai reconhecer. Fica difícil de reconhecer. Eles estavam assim: Senhor, não estamos te reconhecendo. Quando muitas vezes você diz para uma pessoa, quando você foi desiludida, quando você foi decepcionada, você diz: olha, eu não estou te reconhecendo. Não é a mesma pessoa. Por causa do desânimo e da desmotivação, eles estavam com seus olhos como que impedidos de reconhecer a Jesus. Eles não estavam reconhecendo Jesus. Jesus não estava sendo reconhecido por eles. João, lá também no Evangelho de João, no contexto da morte de Lázaro, algumas pessoas estavam questionando, naquele ambiente de luto, havia um questionamento. E o questionamento que havia naquele ambiente, naquela casa, era uma pergunta, dizendo: não podia este que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Esse que as pessoas dizem que já curou, dizem que fez cego ver, fez aleijado andar, não podia fazer alguma coisa para que este não morresse? Não reconheço. Não reconheço. Não dá para reconhecer que este é a mesma pessoa. Muitas vezes, amado, assim também pode acontecer na nossa vida. Parece que a gente não vai reconhecer Jesus. Olha quanta luta, problema, dificuldade eu passo, e parece que esse Jesus da Bíblia não é o mesmo que eu sirvo. Há uma distância muito grande entre ele e o que eu estou vivendo. Não dá para entender que ele me ama. Não dá para entender que ele cuida de mim. Não dá para entender que ele se importa comigo. Porque se ele importasse comigo, ele que já fez tanta pessoa, livrou tantas pessoas da morte, já curou, já abriu os olhos, por que ele não olha para mim? Amado, não é porque ele não olha para mim, é porque talvez você não entendeu a maneira como ele olha para cada um de nós. Porque nossos olhos estão impedidos por alguma coisa, uma situação, de contemplar a verdadeira face, presença do Senhor. Os olhos desses homens estavam impedidos. E havia esse questionamento: esse que ressuscitou a mortos, por que não fez alguma coisa? Mateus capítulo 14, verso de número 22. Meditamos há poucos dias atrás também a respeito dessa história, quando a palavra que ele continua sendo o mesmo.
Veja aqui um paralelo. Jó, ele estava diante de uma grande luta na sua vida. Havia perdido não um filho, mas havia perdido 10 filhos de uma vez só. E esse homem, ele revela quão profunda era a sua fé, quão profunda era a sua convicção, quão profundo ele era no seu relacionar com Deus. Porque mesmo diante de tudo que ele estava falando, ele podia declarar que há esperança para o tronco caído. Jó, capítulo de número 14, verso de número 7 ao verso de número 9. Há esperança para a árvore cortada e cujas raízes já estejam envelhecidas. Esse homem, ele revela a profundeza da sua fé. Perdeu no mesmo dia 10 filhos. Perdeu suas fazendas, sua riqueza. Perdeu a sua saúde. E esse mesmo homem, dizendo que para ele ainda tinha uma esperança. Alguém poderia dizer e olhar para a vida de Jó e dizer: como que há esperança para você? O que você tem? Você não tem mais nada. Muitas vezes, amigo, meu irmão, a única coisa que nos vai nos restar é a nossa fé no Senhor Jesus. A única coisa que vai nos restar é a fé que eu tenho no Senhor Jesus. As pessoas poderiam olhar para a vida de Jó e dizer: Jó, como que há esperança para você? Você tinha 10 filhos, não tem mais. Você tinha fazenda, gado, riquezas, não tem mais. Você tinha saúde, não tem mais. Como que há esperança para você? Mas a fé daquele homem fazia ele permanecer firme na presença do Senhor. Porque ele diz: se há esperança para uma árvore caída, consumida pelo tempo, as suas raízes, ele diz: basta um sopro do Senhor, e essa árvore pode voltar à vida. Se há esperança para essa árvore, quanto mais para mim, coroa e criação. Coroa e criação do meu Deus. Se Deus se importa com uma árvore, como não se importará comigo? Portanto, enquanto houver esperança na ressurreição dessa árvore, há esperança para mim. Alguém poderia dizer, continuar a contestar a fé de Jó e dizer: por que, Jó, você acredita que há esperança para você? Eu creio que a resposta está em Jó de número 19, capítulo 19, verso de número 25. A esperança para mim, porque o meu Redentor vive. Porque o meu Redentor não está morto. E se Ele está vivo, há esperança para mim. Porque o meu Redentor não morreu. Ele está vivo. Alguém poderia também dizer: mas Jó, olha para a sua situação. Jó, olha para os ocorridos na sua vida. Quanta coisa você foi frustrado nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Ele poderia concordar com as pessoas e dizer: sim, os meus planos foram frustrados. De ser rico, famoso, grande, respeitado. Mas ele podia continuar olhando para o Senhor e a sua palavra
E ele então declara: nenhum dos planos do meu Deus que Ele tem para a minha vida será frustrado. Eu estou frustrado. Eu fui machucado e meus planos foram por água abaixo. Meu plano de ser tudo aquilo que eu falei não existe mais. Porque eu sou humano. Porque esse mundo é instável. Porque esse mundo é inseguro mesmo. Mas os planos de Deus, os planos que Deus sonhou para mim, ninguém frustrará, porque ninguém pode me tirar da mão do meu Deus. Nem eu, nem meus filhos, nem minha casa e nem a minha família. Por isso Jó podia declarar, mesmo diante da sua mais terrível dor: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do meu Deus. Porque se Ele tirou, Ele pode me dar coisa ainda muito maior e muito superior do que tudo que eu perdi na vida. Ao contrário, os discípulos estavam desanimados. E quando Jesus estava ali caminhando com eles, a situação, amado, era tão terrível para eles, que Jesus estava ali caminhando com eles, e eles não conseguiam perceber, não conseguiam ver Jesus caminhando com eles. E quando Jesus começa a conversar com eles, eles perguntam: és o único que ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles repreendem Jesus. Como é possível o Senhor ou você ser tão insensível para não perceber tudo que aconteceu, tudo que ocorreu em nosso meio? Como que alguém pode permanecer alheio a tudo isso? Eles não estavam reconhecendo. Jesus estava ali com eles, mas eles não estavam reconhecendo. E aí, a Bíblia diz, amados, que agora, tudo que eles faziam referência a Jesus, era do passado. Veja bem, os verbos que eles conjugavam, tudo era no passado. Ele era poderoso, diziam eles, ele era poderoso, mas ele foi entregue, os entregaram. Ele foi entregue, né? Ele foi condenado, ele foi crucificado. Nós esperávamos, agora não esperamos mais. E hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu e nada mudou. E se nada mudou até agora, nós não cremos que alguma coisa pode mudar. Já deu tempo de mudar. Já deu tempo de acontecer alguma coisa. Se não aconteceu, não vai mais acontecer. Tudo que eles pensavam estava ligado ao passado. Não restava mais para eles presente. Não restava para eles mais futuro. O futuro deles estava enterrado. Eles enterraram o seu futuro. Foi enterrado ali, naquele momento. Enterraram o seu futuro. Enterraram os seus projetos, enterraram tudo naquele momento quando Jesus foi morto. Se Jesus morreu, não há esperança. Realmente, amado, se você ainda serve a um Jesus morto, não há esperança para você. Mas se você serve a um Cristo vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar. Quem nos separará do amor de Deus? A espada, a fome, a nudez, a perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o meu Redentor vive. E os seus planos nunca serão frustrados. Tudo que Deus sonhou para você, meu amado. Tudo que Deus sonhou para você, minha amada, não será frustrado. Não será frustrado.
Eu posso ser muitas vezes temporariamente machucado na minha fé, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eles estavam dessa maneira, né? E quando então eles falam do encontro, da experiência que as mulheres tiveram lá no sepulcro, sabe que essa palavra quer dizer, quando eles dizem elas tiveram uma visão, eles estavam querendo dizer, olha, é verdade que entre nós algumas mulheres tiveram um êxtase. Um êxtase, o que é um êxtase? É um delírio. É uma fantasia, fruto da imaginação. Eles estavam dizendo, olha, na verdade, essas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas não vimos o corpo dele. Então, se eu não vi, não ressuscitou. Se não vimos, então não ressuscitou. E o que essas mulheres tiveram, na verdade, não foi um encontro real com Cristo, foi uma êxtase. Fruto o quê? Do seu fanatismo, da sua, o quê? Você falou? Imaginação. Obrigado. Minha fonte de imaginação. Não é real. Né? Não é real. É uma êxtase. É um êxtase. É um delírio. Talvez cheirar alguma coisa que não devia cheirar. E foram para a igreja. Aí tiveram lá uma, né? Assim, uma doideira. Né? Então, aí, amado, é desse jeito você está rindo. Mas é isso aí. Não foi real. Foi imaginação. Tamanho era o desânimo deles. Aí, amado, graças a Deus que a misericórdia e a graça do Senhor são reveladas. Versículo de número 26 e número 27. Convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Todos nós sonhamos com a glória. Mas Jesus sabia que entre a terra e a glória existia a experiência da cruz. E era impossível sair da terra e ir para o céu sem passar pela experiência da cruz. Muitas vezes, amado, nós queremos sair da terra e ir para o céu, mas não queremos, evitamos ao máximo pensar ou admitir que um dia eu e você temos que enfrentar a cruz. E enfrentar a cruz é dia de agonia, dia de tristeza, e dia parece que tudo deu errado. E que inútil foi a minha fé. Que inútil foi a minha confiança no Senhor. Mas a Bíblia diz que era necessário. A mulher cananeia, que nós meditamos recentemente aqui também, ela compreendeu isso. Ela foi ali maltratada, ignorada, mas ela permaneceu firme até que a graça e a misericórdia do Senhor visitasse a sua casa. E ela cria que a graça e a misericórdia do Senhor sobrepõe a qualquer coisa. Nada pode impedir o agir, a ação da graça e da misericórdia do Senhor. E por isso ela foi recompensada. Aí a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés. Jesus estava dizendo, Pedro, João, Tiago, vamos olhar para a palavra. E ele começou por Moisés, explicando a palavra para aqueles homens. E você consegue agora ir até a história de Moisés? Deus deu a Moisés a promessa da terra prometida. Mas quando o Senhor anunciou que ia libertar Israel, a Bíblia diz que Faraó multiplicou a opressão sobre o povo de Israel. Que muitos agora estavam vivendo e olhando para Moisés, não na esperança da terra prometida, mas para reclamar e dizer,
A nossa vida está assim, Moisés. Porque você inventou esse negócio de terra prometida. Aí, ó, terra prometida que veio para nós. Ó, trabalho forçado, escravidão forçada. As coisas pioraram para o nosso lado. Meu irmão, meu amigo, o inimigo da nossa alma sabe o que lhe é reservado num futuro breve. E ele vai agir para também nos tirar do propósito de Deus. Quando Israel recebe a promessa de libertação, eles regozijaram, eles se alegraram, eles comemoraram, eles festejaram. Mas logo em seguida, amado, houve multiplicação da dor sobre Israel. E agora aquela esperança foi transformada em lamento e reclamação. E diziam, a nossa vida está assim, desde o dia que eu falei que eu quero ser crente. Eu não quero ser crente mais. Eu não quero mais saber de Deus. Porque as coisas ficaram muito pior. Amado, nunca podemos esquecer que a mulher, ela se alegra quando ela está agora, tem o filho no seu braço. Mas ela sabe que antes da alegria de ver a criança, o bebê, o seu sonho realizado, ela passou pela dor do parto. E quando ela recebe a criança, ela esquece toda a dor do parto. Assim será também, meu amado e minha amada, a nossa alegria, porque em breve Cristo virá para buscar a sua igreja, e não haverá mais dor de parto sobre mim e nem você. Não haverá mais. Agora Israel estava lá, e Jesus começa por Moisés, olhando para a palavra. E aí, amado, ele diz que ele foi pelos profetas e toda a escritura. E para terminar, ao caminhar, veja bem, ao caminhar com o Senhor, eles compreenderam. E aí eles fazem um pedido. Fica, Senhor, comigo, porque a noite se aproxima. A noite para eles era símbolo de perigo. Perigo de morte, perigo de assalto. Mas não é essa noite que eu estou me referindo. Porque um dia você sabe, amado, que a noite vem sobre a sua vida. Que a noite vem sobre a sua casa. E a gente precisa estar preparado para caminhar com Jesus tanto de dia como de noite. A noite não é símbolo de destruição, de acabou o dia. Não. Sempre depois de uma noite vem um novo dia. Vem um novo dia, vem um novo começo. E aí, meu amado, a Bíblia diz que eles pedem a Jesus, Jesus, fica conosco. A noite se aproxima. E quando Jesus entra na vida daqueles homens, nós vamos perceber, meus amados, que a comunhão é restaurada, que os olhos foram abertos, corações foram novamente aquecidos e saíram de lá para contar aos outros quão grande é o nosso Deus e verdadeiramente Jesus ressuscitou. Que você nesta noite saia daqui também renovado na sua fé, na sua expectativa, na sua esperança, na sua confiança, e contar para os seus amigos no trabalho e na escola que Jesus não está morto, que Jesus ressuscitou e que em breve Ele virá para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor possa completar em nossos corações esta palavra em nome de Jesus.